Hoje nós vamos criar um servidor Node utilizando o Framework Express para as nossas rotas e usar nossas camadas model dentro dele. Só para lembrar aqui que o Express ele é um framework muito utilizado dentro do Node e ele facilita o roteamento aqui na nossa URL para servir nossas APIs. Já explicamos sobre isso. Vamos só finalizar a parte do nosso models. Eu preciso exportar a conexão do banco de dados. Apenas exportar export default vai ser new Prisma Client. Só que eu não vou usar export default, porque senão, na hora do JavaScript, eu vou ter que importar default dessa maneira. Então isso não vai dar certo. Eu vou exportar ele só o export igual no Prisma Client. Então sempre quando eu exportar daqui, vai ser minha conexão com o banco de dados e todos os meus models que tem lá dentro. E pronto. Agora nosso servidor já pode ser importado de outras bibliotecas. Eu só vou colocar aqui o script do start que sobe o nosso banco de dados. Eu vou juntar com o build e fazer um watch. Assim, sempre quando eu alterar alguma coisa da pasta src, ele vai fazer a build no momento em que eu salvar. Ele vai ficar só tsc watch, preserve watch output. E colocar um E para ele executar os dois ao mesmo tempo. Isso só funciona no Linux. Se fosse no Windows, eu teria que usar uma lib chamada concurrently. Mas aqui a gente só vai precisar do E. Então, quando eu rodar o start, ele vai rodar o TSC, cuidando da nossa pasta src, que todas as configurações estão lá no tsconfig.json. Então ele manda para a pasta dist. E o preserve watch output, ele vai manter o log, ele não vai ficar limpando, porque se eu deixar sem isso aqui, ele sempre vai dar um clear no log e vai printar um novo log. E eu não quero isso. Vamos rodar nosso servidor. Esse é o npm run start. Pode ver, ó, Start Compilation em Watch Mod. Nossa pasta dist montou aqui a primeira. A única coisa que ele tem é só o index, o compilado. E tem o tipo. E é isso. Agora eu vou criar. Esse console sempre vai ficar aberto no Models. Eu vou usar dois consoles agora porque vão ser dois projetos. Eu vou voltar um local. Vou criar uma pasta server. Para criar pasta makedir. Vou entrar dentro do server. Na verdade, eu já vou colocar ele aqui, add folder, no nosso workspace. Aí pronto, eu já tenho. Dentro do server, o que que eu vou ter? Eu vou ter sempre a pasta src, criar um init, npm init, iniciando tudo aqui. Eu já vou lá alterar o nome para @ebcp/server e eu vou instalar o Express aqui como dependência. Agora, para integrar o nosso Models, eu vou instalar ele como arquivo. Então, eu vou fazer npm install file, dois pontos. E eu vou direcionar ali para o nosso, aonde está a nossa pasta, que vai ser voltando uma casa, então Models. O nosso server vai começar dentro do src, então eu já vou criar um arquivo index.js, o inicial da configuração, um app.js. Nós vamos ter assim, const app é igual express, e não importou automático, deixa eu importar. Aqui no JavaScript, a importação não é import e export. Aqui nós vamos usar o require. Então, const express vai ser igual ao require express. É um pouco diferente. O app é express module.exports. No lugar do export default, como no TypeScript, ele exporta somente o app. Esse app eu vou importar ele aqui no meu index. Agora ele já está referenciando. E vou escolher uma porta que vai ser 3001. E vou fazer um callback aqui, uma função depois que ele executar com sucesso, eu vou fazer console.log para mostrar no meu console running nessa URL, nessa porta aqui. Isso aqui já faz com o que o app rode numa porta e me avise no console aonde que ele está rodando. E aqui no app eu tenho a instância do Express. Aqui
que eu vou definir as rotas. Tem outra coisa importante também. Eu preciso instalar um Nodemon, porque se eu fizer só node.crc, ele já está rodando o meu index. Se eu fizer alterações, ele não vai recarregar essa parte. E o Nodemon, ele vai servir justamente para isso. Nodemon. O Nodemon, ele escuta os arquivos de JavaScript e sempre quando houver alguma alteração, vai atualizar o servidor. Deixa eu deixar isso sempre no topo. E eu vou instalar global. Agora esse é diferente. npm install -g. Isso significa que ele vai instalar o Nodemon global. Eu vou conseguir acessar ele por todo o meu computador. Ele não vai fazer parte de uma dependência desse projeto. E como eu tô no Linux, eu preciso como eu vou instalar global, tem que rodar como administrador. Aí ele vai pedir a senha. E pronto. Agora eu tenho acesso ao Nodemon. Então ao invés de eu rodar node, eu vou rodar nodemon.src. .src porque a raiz do projeto é no src. E o default ele sempre pega o index.js. Dá para alterar isso, mas o default sempre vai ser index.js, na maioria dos casos, pelo menos. E agora sim, está rodando a nossa aplicação no localhost 3001. Eu já vou conseguir acessar ela assim. Só que eu não defini ainda nenhuma rota. Então eu vou fazer um teste aqui. Nossas rotas têm methods. Nós vamos usar isso muito dentro da aplicação. O get é uma rota simples, então ele não tem nada no corpo. E também ele indica que não vai fazer nenhuma alteração. Simplesmente daria para rodar aqui mesmo no navegador. A pasta server vai conter toda a lógica do nosso servidor e nossas APIs, que vão ser acessadas através de rotas por um cliente HTTP. Nossa API vai receber algo que chamamos de requisição e vai enviar uma resposta. Então mantenha isso sempre em mente. Requisição, resposta. Ou melhor, request, response. Eu vou ter ou parâmetros ou corpos, no caso de um post, carry, no caso de carry string, e headers também, no caso, nós vamos passar muito header da aplicação para autenticação. O carry string seria assim, por exemplo. Isso aqui é uma carry string contract, ou contrato, igual um ID. Aqui dentro do Rezo eu tenho várias coisas que eu vou utilizar, que eu posso enviar. Nossa resposta vai ter sempre um JSON, por causa que isso vai ser integrado como uma API. Eu vou importar aqui, eu vou pegar um usuário. Aí eu vou trazer lá do nosso models. Lembrando que nossas requisições têm que ser assíncronas, para que eu possa fazer o await. Esse await vai esperar user, ele vai esperar esse resultado para então continuar e retornar o nosso dado. Eu estou importando o user do meu models, que eu instalei aqui como link simbólico. Ele é como se fosse um atalho no Linux. Ó, ele mostra aqui, ó, symbolic link. Isso quer dizer que sempre quando eu alterar o models, ele é um atalho, então ele vai alterar já aqui, ele já vai estar funcionando dentro do projeto. E eu quero mostrar aqui também do user, o Prisma, ele tem algumas funções. No caso vai ser um find many, que eu vou pegar todos os usuários que tem dentro da minha tabela user. Inclusive aqui está rodando o banco de dados, eu vou criar um usuário. Aqui no models, vou rodar o Studio. Pronto, tem dois usuários no meu banco de dados. Eu vou mudar essa roda aqui para barra users. Então, eu fiz um user find many. Agora vamos ver aqui no front. Esse é o formato de resposta JSON. Aqui nas nossas rotas a gente pode também definir um parâmetro aqui no final. Por exemplo, eu vou jogar o user ID. Seria user barra um número. E esse ID, vou pegar ele no rec.params.id. Ele sabe desse ID porque nós temos o ID aqui. Ele pode ser, se eu deixar dessa maneira, dois pontos ID, ele vai ser obrigatório passar o ID.
eu posso deixar com que essa rota funcione sem ser obrigatório o ID, colocando um ponto de interrogação lá no final. Assim, ele não é obrigatório o ID. Então eu posso receber os dados sem receber o ID nos nossos parâmetros. Aí eu posso fazer uma lógica. Usar um se tiver ID, eu retorno alguma coisa. Se não, eu retorno outra. Um comando muito importante aqui no VS Code é que dá para selecionar com Ctrl D o que for igual. E eu consigo editar eles, todos os selecionados ao mesmo tempo. Mais rápido para editar um número de linhas maiores ao mesmo tempo. E aqui no Find Main, se tiver ID, vai no Find First. Então, where ID igual o ID que foi postado. Vamos checar no front-end. Aqui, esse ID do meu usuário é o 1. Então, find first, ele vai trazer somente ele. Talvez porque não deveria usar o find first, e sim find unique. Vamos ver se assim funciona. Ah, e ele tá vindo como string. E o ID tem que ser número. Aqui tá escrito. Então eu vou ter que transformar. É porque como ele veio dos parâmetros, ele veio como um string. E aí tá. Tem o parâmetro ID, ele vai retornar com todos uma lista com todos os usuários. Se eu passar o ID do usuário, ele vai retornar apenas um objeto contendo aquele ID. E aí que tá. É assim que nós vamos usar o UID, Unique Identificator. É ele que vai lá na URL como string. Aí não precisaria converter, porque no caso do ID, é fácil fazer uma busca aqui e trazer coisas que não era para o usuário ver. Não é total segurança, mas pelo menos ele vai evitar de fazer essa ordem crescente numérica. E uma coisa importante que a gente precisa saber. O motivo da nossa tipagem, do nosso models. O retorno do Prisma, ele vai estar sempre tipado. Ele está dizendo, eu estou buscando user, então ele está dizendo que é vários user. Ou seja, se eu pegar o user na posição 0, ele vai me dar o que tem dentro dessa variável do user e qual o tipo dela. É isso que a tipagem faz. Ela sempre nos mostra o que tem dentro de objetos. Ainda mostra o tipo das propriedades, seja number, string, etc. Já é garantido que é terminantemente impossível lidar com um software gigante que não tenha tipos. E é por esse motivo que vamos ter a camada models. Porque a tipagem no Models, ela vai para todos os projetos. Se eu não tivesse essa tipagem aqui, me dizendo que é um array de objetos, uma hora a gente ia se perder no que é esse tipo aqui. Bom, finalizando, eu não vou usar as rotas dessa maneira, mas já está funcionando. Você já pode praticar criando vários tipos de rotas diferentes, principalmente com o get que nós passamos. Aqui poderia ter também, por exemplo, um post. Eu não conseguiria acessar ele pela URL, porque o Chrome aqui ele só vai me acessar como get. Mas um post, por exemplo, eu iria usar sempre para criar um usuário novo. Eu passaria os dados pelo body. Então ele ficaria post users e rec.body eu receberia lá acho que name, login, password. E aqui no Prisma ele vai me dar os tipos na hora de criar. Data. Então aqui, o que não tem ponto de interrogação é o que é obrigatório. Então aqui eu sou obrigado a criar login, name e password para que o create funcione. Mais à frente nós vamos testar essa rota, porque vai precisar de um cliente HTTP que não seja o browser. E por enquanto é isso. Agora já dá para ti ir praticando, criando usuários, consultando eles do banco de dados. E até a próxima. Fui!